Você, me diz uma coisa, você é um sênior no mundo da IA? Porque se você está dando essa resposta baseado na sua capacidade de codificar, eu sinto te trazer mais notícias. Durante anos, ser um desenvolvedor sênior era escrever bons códigos, conhecer boas práticas e dominar a linguagem que você utilizava. Só que tudo isso que eu acabei de falar, a IA consegue fazer em segundos. Então essa pergunta mudou para o que realmente o desenvolvedor sênior faz na quarta revolução industrial. O meu nome é José Luciano e esse é o Go Horse Brasil. Na minha visão, existem 5 habilidades, 5 pilares, vamos dizer assim, que tornam um programador sênior, na era de hoje. O primeiro pilar e a primeira habilidade que o sênior tem que ter é a capacidade de validação. Hoje nós já sabemos que o gargalo não é mais o desenvolvedor codar, hoje o gargalo é revisar esse código. Como eu falei no vídeo anterior, se você não tem a capacidade de validar o código da IA, diferenciando um código bom de um código ruim, você é só uma pessoa que copia o código e cola. Então qualquer pessoa pode substituir. Você pode pegar um profissional de qualquer outra profissão, você pode pegar um cozinheiro, passar as instruções que você quer ali daquele programa e pedir para ele mandar para a IA fazer, ele vai copiar e colar sem validar. É você, usando a IA sem validar. A capacidade de validar um código que a IA faz é uma habilidade muito valiosa no mundo de hoje. E sim, os modelos de IA de hoje são muito assertivos, mas assertividade não quer dizer perfeição. Vai aí um dado interessante, 96% dos desenvolvedores não confiam no dado gerado pela IA. E até aí tudo bem, parece saudável, você não vai confiar numa coisa que você não revisou. Só que aí vai um outro dado muito interessante. Menos de 48% desses desenvolvedores revisam esse código. Então, eles não confiam, mas eles também não revisam. Em uma análise feita nos PRs feitos por IA, eles têm normalmente quase que o dobro de problemas, de issues, que os PRs feitos por humano. Então essa desconfiança não veio do nada. Revisar o código, entender o que a IA faz é muito importante, até porque isso é muito negligenciado e existem provas que a IA sim manda problema para a produção. E quem responde por esse código, meu amiguinho, é você. Lembra quando eu comecei a estudar arquitetura, era para ser um diferencial no meu currículo, ser um sênior que ia manjar bem de arquitetura, é uma parte que eu gosto muito, virou requisito básico, você tem que manjar de design pattern, você tem que manjar de arquitetura de microserviços, os trade-offs dessa arquitetura. Não é porque você vai ter um arquiteto que você não vai ter que entender de arquitetura. Muitas vezes existe arquitetura dentro do código, não só uma arquitetura estrutural de comunicação entre serviços, mas a arquitetura ali dentro do código, que a gente pode falar até do design patterns mesmo. Quando você for pedir para a IA fazer alguma coisa, você vai ter que entender dos trade-offs de cada arquitetura, de cada design pattern, se você aplica uma estratégia ali, se você aplica um factory, se você aplica uma estratégia com factory, a IA não vai te responder isso, a IA vai implementar isso. Então você precisa sim entender de arquitetura. Existe até uma metodologia que está ficando muito famosa, que é o Spec Driven Development, que visa você traçar um conjunto de regras de arquitetura, de código, de boas práticas ali, até de negócio dentro do código, para a IA ela não ficar expandindo, ela não ficar procurando em outras coisas, em outros lugares ou mesmo na internet, dados para lidar com aquele código. Então você cria um escopo ali fechado para ela trabalhar só naquelas regras que você deixou ela trabalhar. Seria quase que um playbook de como construir o seu código. Assim você não deixa ela tão solta, mas para escrever bons specs, você tem que entender de arquitetura e de desenvolvimento. Então, mais um ponto aí para ser um desenvolvedor sênior bom na era de hoje. Entendimento do negócio. Esse aqui é para deixar desenvolvedor puto. Porra, eu não sou PO, eu não sou PM. Cara, mas a gente está indo para um momento que talvez o papel de PO e PM nem exista mais. Talvez vai ser um cara só, um fodão lá que entende do negócio, entende o que ele precisa, e você vai ter que entender das minúcias da regra de negócio para jogar para IA. A gente já chegou, a gente já aceitou que a gente não escreve mais código. A gente perdeu essa habilidade. Escrever código hoje não vale mais de nada. Então, entender da regra de negócio para passar para a IA, para ela aplicar todas as regras no código, implementar aquilo dali, vai ser necessário, tá? Quanto mais conhecimento da sua regra de negócio, mais assertivo fica aquele código e menos códigos desnecessários a IA faz. Então esses dois aqui se comunicam bem, tá? Arquitetura junto com o negócio, você tendo essas duas habilidades, você consegue ter uma assertividade muito grande na hora de escrever os seus specs ali, para a IA conseguir trabalhar. Agora é essencial você entender da regra de negócio que você está trabalhando, tá? Não tem mais como você correr disso. E tem outra, aproveita, cara. Aproveita que você tá num momento que tá emergindo essa situação. Aprender da regra de negócio vai sempre te colocar na frente. Você sempre vai conseguir contribuir nas discussões. Você é bem visto. Se você quer crescer na sua empresa,
Se você quer ser uma pessoa bem vista no seu setor, você tem que conseguir dar boas contribuições, e para você dar boas contribuições, você tem que entender da regra de negócio. Então, entenda da regra de negócio que você tem aí, e não, isso não vai te tornar um PO, isso só vai te tornar um sênior mais afiado e mais por dentro do que você tem que fazer. Liderança técnica. Essa daqui eu vou ter que me estender um pouco, talvez, que eu vou ter que trazer uma visão para vocês do que era o mundo antes e o que é o mundo agora. Antigamente tinham dois perfis dentro da empresa, né? O cara que ele era mais líder, né? Ele era mais comunicativo, ele entende do técnico, mas ele não tinha aquele aprofundamento da tecnologia, ele não abria aquela documentação lá na página 325 para entender que o Spring tinha um jeito de liberar o Toguro para jogar. Esse cara de liderança, esse cara de conversas técnicas, de arquitetura, ele não era tão especialista, né? Então, o que tinha em contraponto disso? Tinha um especialista, que era o cara que sabia liberar o Toguro no Spring. Esse cara, que era especialista, ele não só conhecia muito bem os códigos mais complexos, conhecia recursos do framework que outras pessoas não conheciam, conseguia resolver problemas mais sinistros, né, mais complicados, mas também tinha uma puta habilidade que era codar muito. Esse cara, ou ele codava muito, ou o código dele era muito eficiente, né? O problema, e agora que as opiniões vão se dividir, é que esse cara perdeu muito valor. Muito valor. Antigamente, eles vão dizer que eles eram para-páreo. Só que esse cara desse lado perdeu um puta poder dele, que é desenvolver. Esse cara não tem mais valor o desenvolvimento dele. Não tem valor a revisão dele. E beleza, esse cara aqui ainda vai fazer uma revisão melhor do que esse cara. Só que a revisão desse cara não vai ser ruim a ponto de fazer a revisão desse cara ser muito superior. A visão é mais ou menos essa. É a mesma coisa de você chegar para um cara de negócio e falar assim, eu ganhei 1 segundo aqui nessa requisição que você vai fazer ela, sei lá, 3, 4 vezes no dia. Tecnicamente parece legal, você ganhou um bom tempo ali na performance da sua aplicação. Mas para produto, foda-se. Ele não quer a perfeição, ele quer o funcional. Então, eu acho que essa é a parte difícil de explicar pro pessoal que é muito apaixonado por código. Velho, a IA acabou com essa paixão, tá? O que sobrou para você é revisar código. Se você quer escrever, beleza. E lembra disso, tá, gente? Eu tô falando isso pros sêniors. O júnior é bom você escrever código, é bom você ganhar essa musculatura. Mas pro sênior não tem mais valor. E para esse código ficar ainda melhor do que a IA, você tem que ser talvez um Spec 3, e diria até que o Spec 3, o código dele nem fica tão superior ao código da IA, tá bom? O código da IA com a revisão de um cara, de um sênior médio, eu acho que vai ficar do mesmo nível de um código feito por um Spec 3, especialista em código Java, .NET, a puta que o pariu. Vamos aceitar. O código virou uma commodityzinha muito barata, então você vai ter que focar no resto. E uma dessas habilidades que vai crescer muito, muito, muito de valor, e talvez seja... Hoje não é obrigatório, tá? Eu acho que o perfil de liderança não é para todo mundo. Tem gente que não gosta, tudo bem. A diferença entre as pessoas é para todo mundo conseguir ter um lugar no mercado. Mas a gente pode se encaminhar que para você ser um sênior no mundo de hoje, né, na 4ª revolução industrial, provavelmente você vai ter que ter um perfil de líder. Pensa aí, pensa se você realmente não consegue ter esse perfil de líder, se você não consegue fazer um treinamento, que vai ser uma habilidade importante também no mundo de hoje. Por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, que esse aqui é de graça, esse aqui, tipo assim, você não vai ter que fazer um curso para ter essa habilidade aqui, que é o senso crítico. 4, 5 anos atrás, antes da IA, a gente demorava para achar uma solução para um problema, né? Um problema novo, um problema que você já tinha, você já sabia a solução. Não que a informação era escassa, ela era difícil de achar. Como os prazos eram muito curtos e você, para procurar esses dados, demorava um tanto de tempo, né? Você normalmente pegava a primeira solução que te aparecia. Puta, eu tenho um problema A, e eu tenho uma solução A, e essa solução A resolve o problema A. Perfeito, vou resolver. Agora, cara, você pode ter 10 soluções para o mesmo problema. Isso pode aparecer em segundos na sua tela. Você tem que ter o bom senso, o senso crítico de não aceitar a primeira solução que te deram. Se você está usando a IA, perguntou, sei lá, eu quero saber um exemplo do que aconteceu comigo esses dias. Eu quero saber qual é o sistema melhor, se é o Mongo ou é o Postgres para esse cenário X que eu tenho aqui. Aí ela vai te dar uma resposta, uma primeira resposta. Em vez de você ficar com essa primeira resposta, você fala assim, quais as alternativas que eu tenho além dessas que eu te dei? Por exemplo, tá, e se eu não usar o Postgres? E se eu usar o SQL Server? E se no lugar do MongoDB, eu usar uma outra tecnologia não relacional?
Você viu que eu falei outra tecnologia que eu não consegui pensar, mas vai ficar assim mesmo. Já que você tem esse poder na sua mão, já que você é capaz de ter várias soluções em um período muito curto de tempo, tenta aumentar o seu leque de possibilidades e escolher a melhor que se encaixa na sua situação, ou melhor, se você tem stakeholders que estão esperando para escolher uma solução que você vai trazer para eles, pega as 2 ou as 3 soluções que você acha mais assertivas para o seu cenário e leva para esses stakeholders e fala assim, ó, eu dei uma pesquisada, eu avaliei e entendi que essas são as 3 soluções que a gente pode aplicar. Qual que é mais interessante para vocês? Qual que vocês se enquadram mais? Então, no mundo onde vem muita informação, no mundo onde você tem a informação muito fácil, não é pegar a primeira e aplicar, é pegar várias, avaliar qual é a melhor. E é isso que vai te diferenciar do cara que pega a primeira soluçãozinha que apareceu, que não foi nem refinada, e jogou ali para o stakeholder dele ou para a solução dele, sendo que tinha diversas soluções melhores para o seu cenário que você nem explorou. O papel de sênior não acabou e não acabaram os outros papéis. A real é que eles mudaram bastante. Escrever código, que é uma habilidade muito importante, ela perdeu muito do seu valor. Talvez perdeu completamente o seu valor. E beleza, você não escreve mais o código, mas você ainda responde pelo aquele código ali. O responsável pelo resultado, o responsável pelo que vai para a produção, ainda é você. Então o mundo mudou e nós temos que mudar junto com ele. E na sua opinião, realmente escrever código ainda é uma habilidade importante para o sênior? Ou isso caiu em desuso com o uso da IA? No mais é isso, galera. Valeu e até a próxima.